E hoje nós vamos montar esse aquário aqui na Fish Room. Galera, a Fish Room, eu coloquei esse nome na verdade porque é uma sala separada somente para aquários. Então, já tem aqui, né, o aquário plantado não, o jumbinho. Aqui tem alguns produtos aqui que eu uso na parte de aquarismo. Aqui tem o marinho, aqui está o plantado. E agora eu vou montar esse aqui, galera, o jumbão aqui. Já está com água e tudo, mas eu vou fazer uma modificação nele. Então segue o vídeo até o final, clica no sino para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Lembrando os equipamentos que eu uso nos aquários, equipamentos, produtos, parte de filtragem. Deixo links na descrição, beleza? É só você clicar no link, já está garimpado aí no Mercado Livre. Os melhores produtos com melhores preços e mais rápida taxa de entrega. A taxa de entrega mais rápida aí no Mercado Livre, beleza? É só você clicar no link na descrição, link do produto que você quer, vai ser direcionado para uma página onde quando você clica, é direcionado direto para o Mercado Livre, para estar fazendo sua compra lá. No Mercado Livre hoje, na minha opinião, é sem dúvidas uma das melhores plataformas de compras online, mais seguros e tal e tudo mais, beleza? Vamos continuar aqui sem enrolação, vou virar a câmera agora. Já se inscreve no canal, clica no sino para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Esse aqui é o canal JLS Aquarismo para Iniciantes. E estamos realizando um sonho, fazendo a nossa Fish Room, né? Eu tenho 1, 2, 3, esse aqui vai ser o quarto aquário agora que eu vou estar montando. E vai ficar muito top. Então, vou virar a câmera e vamos começar. Pessoal, então é esse aqui o aquário, né? Os peixes, vocês já devem conhecer, né? Aranã prata, de mais ou menos 50 centímetros. Leptosteus, boca de jacaré. Tem esse aqui nessa coloração, eu tenho esse outro aqui com uma coloração um pouco diferente, esse aqui é maior ainda. Esse aqui é o menor deles, também outra marcação. Então são marcações diferentes, né? Tem esse Oscar Tigre Albino, tem outro Oscar Tigre Albino, um pouco maior. Tem esse Pangasius, que está na faixa dos 45, 43 centímetros mais ou menos. Esse Jacundá aqui. Tem aquele poliendre grandão ali, pessoal. A água tá assim porque eu acabei de fazer uma limpeza aqui, então subiu um pouco de sujeira de baixo aqui, levar para a bota, daí vai aqui lá no samp para depois ficar bem limpo. Por enquanto tá assim. O faca na faixa de 48 a 50 centímetros também, faca palhaço. A raia Henley, grandona também, olha o tamanho do disco dessa raia, pessoal. Tá quase a largura do aquário já, o disco da raia. Aí tem essa raia Motoro. Também, pessoal, tá grande, bonita. E é isso aí, galera. Agora eu vou mostrar para vocês qual que é a modificação que eu vou estar fazendo nesse aquário. Pessoal, esse aquário é tocado com refletores, olha. A luminária dele são refletores, são 4 refletores, sendo 3 brancos e 1 azul. Eu pretendo, pessoal, tirar esse refletor branco dali e colocar um azul no lugar daquele ali. Dá um destaque legal em cima do peixe, olha, o azul. Então deixar branco ali, branco lá na outra ponta e 2 azuis no meio. Essa é a minha ideia. Agora eu vou colocar substrato. Vou mostrar para vocês qual é o substrato que eu vou estar colocando. Pessoal, então o substrato que eu vou estar usando, vou mostrar para vocês, é esse aqui, olha. Espero que dê para ver bem. Ó. Snow White Sand da Oceantec. É um substrato bem bom. Ele eleva um pouquinho o pH, pessoal. Então, como esse aquário aqui é um aquário que tende a acidificar o pH, eu não sei como que tá a questão da câmera aí, porque tá virada para o outro lado e tal, então eu não consigo ver se tá focando bem aí. Mas assim, como esse substrato, ou como esse aquário é de peixes bem grandes, a matéria orgânica que fica aqui dentro é uma matéria orgânica muito alta, então ele tende a acidificar naturalmente o pH. Espero que esteja dando para ouvir bem o que eu estou falando, porque tem o barulho dos aquários e o celular está um pouquinho longe, e eu estou sem microfone de lapela. Então, se o áudio estiver ruim, me desculpem, e comentem aqui abaixo também se estiver ruim o áudio. Se estiver bom, também comentem, né, para eu saber se eu posso continuar gravando assim, ou se eu vou precisar arrumar outra maneira de gravar. Voltando no foco aqui. Então assim, pessoal, é um aquário com peixes bem grandes mesmo, os peixes, olha. O meu palmo aqui dá uns 25 centímetros quase, e olha, nenhum deles, todos eles são maiores que o meu palmo, olha. Todos eles são maiores que a palma da minha mão. Então o que acontece, galera? Como é um aquário que acidifica bastante, tende a acidificar no caso, por causa de muita matéria orgânica, se eu colocar um substrato desse que eu mostrei para vocês agora, ele provavelmente vai
conseguir tamponar. Aí num 7.0, 6.8, normalmente ele consegue tamponar. É muito importante, antes de você colocar um substrato desse, que você veja qual que é o pH que está no teu aquário. Pô, o pH que está no meu aquário é 6.4, 6.2. Se eu colocar um substrato desse, show de bola, ele vai subir o pH, procurando chegar perto do neutro e tranquilo. Agora, se o teu pH já está, o teu aquário está no pH 7.2, 7.4, aí você colocar um substrato desse, ele pode passar de 7.6, 7.8. Para muitos peixes esse pH é alto, 7.6, 7.8, com exceção de carpas, químbios, ciclídeos africanos, que gostam de um pH mais alto realmente. Mas esses peixes amazônicos, ou outros peixes jumbo, né, que aqui não tem só amazônico, tem outros peixes também, gostam de um pH um pouquinho ácido, levemente ácido. Então se eu colocar um substrato que suba muito o pH, talvez não seja legal para eles. Mas como eu sei que o pH desse aquário aqui ele acidifica naturalmente, eu estava limpando, pessoal, isso aqui é alga, olha, com alga aqui em cima. Isso aqui depois jogo fora. Como eu sei que é um substrato, é um aquário que acidifica naturalmente, então eu posso sim colocar um substrato desse, tranquilo. Eu não vou esquentar a cabeça com isso. Agora, se fosse, como eu falei para vocês, pessoal, tem que ter consciência disso. Se fosse um aquário que o pH já está um pouco alto e eu querer colocar um substrato desse para aumentar mais ainda, eu tenho que me cuidar para ver se os peixes vão conseguir ficar bem nesse pH. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou pegar nesse baldinho aqui, porque esse saco de substrato ele tem 20 quilos, se eu não estou enganado. Ele é 25 quilos, 25 quilos. Então é bastante, é pesado. Para eu chegar aqui e virar tudo uma vez só, esse saco de substrato aqui, pode ser que eu derrube e tal, então eu vou pegar em um baldinho para ir tirando aos poucos. Vou pegar uma tesoura aqui, minha prateleira de ferramentas. Se fosse uma aquário que eu conseguisse ficar no chão para colocar esse substrato, e eu conseguisse ficar em pé no chão, aí tranquilo. Porque daí eu conseguia ter mais equilíbrio. Agora, como eu vou precisar subir numa cadeira para colocar o substrato lá, então eu prefiro não me arriscar. E vou colocar com um baldinho realmente. Eu tenho um pouco aqui, galera, de terracota ainda, que eu não consegui tirar tudo na hora da sifonagem. Mas, sem problema, esse aqui vai ter muito mais, é 25 quilos, então não vai nem fazer cócega no que tem aqui de terracota. Vou pegar um pouco de substrato aqui, né? Nesse baldinho. Isso é um baldinho de sorvete mesmo. Só para diminuir um pouco o peso. Depois eu coloco direto com aquele pacote lá. Olha, o pangaço, pessoal, é um peixe muito assustado. Viu que já se bateu ali. Sobe esse pó mesmo aqui. Eu não vou lavar esse substrato antes de colocar. Então todo esse poeirão que está subindo aqui, essa água realmente vai ficar bem turva, digamos assim, mas não é porque a água tá com qualidade ruim, é só por causa desse poeirão do substrato. Isso aqui, 20 minutos, meia hora, some tudo. Ainda mais porque tem uma filtragem muito eficiente ali no SAMP, né? Então, pouco tempo isso ali some tudo. E esse substrato, eu optei por ele por causa da coloração das arraias. Então, como as minhas arraias são um pouco mais escuras, esse substrato vai destacar bem elas. Mas aqui é top, galera. E, claro, né, eu vou deixar o link desse substrato aqui, direto do Mercado Livre. Vou deixar o link na descrição para vocês aí, para quem quiser comprar esse substrato também. Ele é um substrato muito usado para quem tem ciclídeo africano. Muito usado. Mas dá para usar para outros peixes também sem problema. Eu já usei desse substrato nesse aquário mesmo. Então eu sei o que eu estou fazendo. Agora eu consigo erguer o pacote de substrato. Fica mais tranquilo. Eu só vou tirar essa tampa do meio aqui e colocar o substrato direto aqui. Daí. Então eu vou inverter agora. Vou pegar essa tampa aqui. Essa tampa para cá.
Tira essa daqui. Aí. Vamos lá. Depois, é claro, eu preciso espalhar ele para ficar bem proporcional aqui no aquário, né? Agora não dá nem para ver os peixes mais. Aí, galera, primeira atualização do aquário está feita. É claro que eu preciso esperar agora essa água baixar essa poeira dela, né? Para mostrar para vocês como que ficou o substrato, né? Quando a água já estiver cristalina. E é esse aqui, pessoal, como foi para vocês, olha. Snow White Sand do Oceantec Professional Aquarium. Então aqui, pessoal, o Oceantec Snow White Sand é o substrato alcalino com com granulometria média de 1 milímetro, desenvolvido especialmente para aquários de água doce, de cor branca, eleva e mantém naturalmente o pH em 7,5. Galera, eu já usei esse substrato aqui, nesse mesmo aquário, quando esse aquário aqui estava com pH 6,4, se não me engano, ou 6,2, e ele chegou a 6,8, ele não chegou a 7,5. Claro que se eu usasse uma quantidade maior, ele ia subir mais até chegar no 7,5. Mas, um saco desse aqui de 25 quilos, para esse aquário aqui de 600 litros, que é 2 metros por 50 de largura, 60 de altura, ele deu aqui, ele foi no pH, a vez passada que eu coloquei, foi no pH de 6.2 ou 6.4, se não me engano, para 6.8. E manteve nesse pH. Meu objetivo nesse aquário aqui não é para subir o pH. Porque se fosse só para subir o pH, eu não usava esse substrato. Eu usava um substrato de aquário marinho, que é o Bahamas Sand, que eu já usei nesse aquário aqui também, só que ele uso no santo. Eu coloco numa rede de malha, né, bem fininha, esse substrato Bahamas Sand, o link eu deixo na descrição dos aquários marinhos que eu tenho aqui também, do aquário marinho eu deixo na descrição, é o mesmo substrato que eu uso ali, eu vou mostrar para vocês agora. Aí porque o que acontece, galera, esse substrato, o Bahamas Sand, ele é um substrato, deixa eu mostrar para vocês lá, esse aqui, olha, ele é um substrato próprio para aquário marinho, então ele eleva bem o pH. Então eu não preciso usar uma quantidade muito grande para subir o pH. Eu posso colocar numa redinha de malha pequena, um pouco, 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos, que seja, desse substrato dentro do SAMP do aquário. Ó, o SAMP está ali embaixo, olha, dentro do SAMP. Colocando dentro do SAMP, ele já vai fazer com que suba o pH. Aí você vai nivelando, né? Até quanto que você quer deixar o pH. Pessoal, eu vou pausar o vídeo aqui agora e vou voltar a hora que a água estiver cristalina para mostrar para vocês essa primeira atualização desse aquário aqui. Galera, vamos aguardar aí que eu vou mostrar para vocês. Acabei de jogar a ração de superfície ali. Vou mostrar para vocês a raia pegando a ração de superfície. Galera acha que a raia não pega a ração de superfície, mas pega, pessoal. Vou mostrar para vocês. Ela tá comendo agora, por sinal. Eu acabei de jogar, ela já subiu pegar lá, mas ela já sobe pegar de volta. Ela tá comendo aqui. É a de superfície. Eu não joguei ração de fundo ainda. Eu vou jogar a ração de fundo depois. De fundo eu jogo por último a ração de fundo. Ela já sobe ali, eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Vamos aguardar aí. Ó, a outra tá ali. Mas essa aqui ela já vai subir, ó. A motora já vai subir. Só veja. Ela vai subir, vai pegar a ração lá na superfície, lá, olha. Aguarda, pessoal, aguarda. O Lepe já comeu também. Vamos esperar aí. Deixa eu ver se ela vai subir lá por trás, olha. Tá subindo por ali, olha. Ela vai subir e vai pegar a ração na superfície, pessoal. Aqui vai ficar ruim pra ver, ó. Subiu lá, pegou a ração, olha. Veja ela pegando a ração lá. Olha ela pegando a ração lá na superfície. Desceu já, provavelmente já pegou. Eu queria mostrar ela pegando aqui na frente a ração pra vocês verem que top que é ela comendo. Ela pega a ração de superfície, ó, ela tá lá, ó.
É que agora tá muito turva a água, galera, por causa que eu coloquei o substrato, né? Olha ela pegando a ração de superfície. Se ela vir pra cá, eu mostro ela aqui na frente pra vocês. Eu vou pausar o vídeo. Assim que ela vir aqui pra frente, eu mostro ela aqui na frente pegando a ração de superfície. Galera, ela tá vindo. Vamos ver se ela vai subir lá? Olha, dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha que top isso aqui, ó. Olha aí, galera, olha. A ração tá ali, olha. Ela come a ração na superfície, pessoal. Ração de superfície ela pega lá. Que top. Galera, então, agora a água já tá cristalina, né? Tem algumas partículas só aqui na água, né? Mas tá cristalina, olha. Olha que top que ficou as arraias nesse substrato. Substrato branco deu um destaque bem grande nas arraias aqui que são mais escuras. Os outros peixes estão aqui, olha, eu vou alimentar eles agora. Então, olha, aroanã, pangáceos, jacundá, o lepe maior, né? Que deve ter aí na faixa dos 48, 50 centímetros. Os Oscars, outro lepe aqui. O faca, que tá bem grandão também. O polyendly, tá ali atrás. Então, pessoal, ficou bem top. E eu vou mostrar para vocês agora a alimentação dos peixes. Olha, eu vou mostrar daqui para vocês verem. Tá um pouquinho turva ainda a água, mas é pouca coisa comparado ao que estava ontem, né? Depois que fiz essa troca, depois que eu coloquei substrato, na verdade. Mas me digam depois o que acharam desse novo substrato aqui. Vou alimentar os peixes agora. Então vou estar utilizando aqui, né, poitara. Deixa eu só abrir o pote aqui. Beleza, olha. Carnívoros de superfície, poitara. E tem também um pouco de squid, também da poitara. Bom, para alimentar eles, deixa eu ir um pouco mais longe aqui, um pouco mais distante, para vocês verem bem como vai ficar. Ó, vou pegar aqui um pouco da ração. E eu não sei se deu para vocês verem no vídeo ontem, mas eu mostrei a arraia, a motora, se alimentando na superfície. Olha, eu vou colocar aqui os Oscars normal, né? Já vem pegar aqui. Deixa eu ir um pouco mais longe para vocês verem como que tá. Olha, pessoal, que top que tá esse aquário agora, galera. Eu gostei bastante do resultado com esse substrato branco, né? Gostei bastante mesmo. Não sei se a raia vai subir agora a comer ou não. Provavelmente vai. Ela já tá mais agitada. Vejo que ela tá bem agitada lá embaixo já. É aquela motora. Ela tá bem agitada. Então provavelmente ela vai subir e vai pegar a ração na superfície. Vamos aguardar aí pra ver. Olha, o pangaço tá subindo na superfície também para pegar a ração. Olha a raia. Vamos ver se ela vai pegar na superfície. Ela tá indo lá para trás pegar lá. E da hora que ela viesse aqui na frente, né? Dá para ver bem ela pegando a ração. Ó, o pangaço tá comendo na superfície. Muita gente acha que o pangaço não come na superfície. Apesar de ser um pouco mais difícil. Mas sim, ele come na superfície depois que ele acostuma. Vamos esperar aí ver se a raia vai subir. A outra ali, galera. A Henley. A raia Henley, eu preciso alimentar ela no fundo do aquário. Então, eu jogo a ração de fundo daí. Também da poitara. Vamos ver se ela vai subir. Se ela subir aqui na frente, ela consegue pegar a ração. Agora lá na parte de trás é mais difícil dela pegar. A não ser que seja na bota lá. Olha, na bota tem ração lá em cima. Ali onde ela tá, acho que não tem ração. Ah, tem lá atrás, olha. Vamos ver se ela vai pegar lá. Lá atrás, olha. Não pegou. Não pegou. Se ela viesse aqui pra frente, tem mais ração. Se o Oscar não pegar antes, né? O Oscar pegou. Mas eu vou colocar mais ração aqui, que daí ela consegue subir e pegar. Porque como eu falei, ela já tá bem agitada, então é porque ela sentiu o cheiro da ração, né? Ó, ela foi lá, pegou lá de trás, lá, olha. Ó, pegou lá atrás a ração. Já desceu. Vou colocar mais ração aqui. Já coloquei mais, os Oscar vão comer, são muito esfomeados, Oscar. Mas olha, a raia tá comendo. Ela pegou a ração lá em cima e desceu. Não sei se deu pra vocês verem ela pegando a ração, mas qualquer coisa se não viu, é só voltar o vídeo um pouquinho que você vê ela pegando a ração lá. Que ela já tá comendo. Ó, o faca também tá pegando na superfície. Pangaço na superfície. Os lepes, o maior deles, que é esse aqui. Ou melhor, não é o maior, é o do meio, que é aquele ali, olha.
Ele pega na superfície também já a ração. Vamos esperar aí ver se ela vai subir. Eu acredito que logo ela sobe. Se ela subir, vocês verão ela pegando a ração. Ó, o Lep vai pegar a ração provavelmente lá, ele tá mais alvoroçado já. Mas comentem o que vocês acharam do resultado desse aquário, pessoal. Do jeito que ele ficou agora. Com esse substrato branco. Eu sei que vai me dar serviço na questão da sifonagem, né? Vou precisar caprichar bem na sifonagem para limpar toda a sujeira que fica ali. Mas, do jeito ou de outro, eu tenho que caprichar na sifonagem, né? Apesar de eu usar ozônio e o ozônio degradar toda a matéria orgânica, é bom estar fazendo uma sifonagem de vez em quando também. Agora ficou bastante ração por baixo, olha, ela tá comendo toda a ração que está embaixo. Essa ração aqui, os Oscars, eles mordem a ração e cospem muitas vezes. Ó, o Lep tá comendo. O Lep Sosteus. Ó, o Oscar, ele morde e cospe um tanto. Então o que acontece? A raia acaba pegando a ração que vai caindo no fundo, né? Porque assim, apesar dela subir lá em cima e pegar a ração, ela prefere que fica no fundo, né? Mais prático para ela, digamos assim. Agora eu vou colocar um pouco de ração de fundo realmente. Vou pegar aqui. Ó, ração de fundo da... que tá a da Poitara também, apesar de ser pote que ser pote da Alcon, mas é da Poitara. É que como eu compro um pacote grande de ração, então eu vou colocando nos potes que eu tenho aqui. Ela vai subir provavelmente ela pegar a ração lá, mas agora eu vou jogar de fundo, aí ela vai preferir pegar de fundo. Olha, ela tá subindo lá, ó. Veja ela que ela vai pegar aquela ração de lá, ó. Viu que ela já pegou e desceu. Ela é bem rápida, ela pega e já desce. Agora aqui o faca já vai pegar a ração no fundo também. O pangaço também. Como eu falei, apesar de eles comerem, que nem o pangaço come a ração de superfície, o faca come a ração de superfície, a raia tá pegando a ração de superfície, eles preferem pegar de fundo, olha. Ó, a raia já foi pegar ali. Agora essa outra raia também já vai comer a ração de fundo. E galera, eu vou encerrar o vídeo com essa cena desses peixes comendo ração no fundo lá. E eu peço que vocês comentem aí o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. E esse aqui é o quarto aquário da Fish Room. Valeu, pessoal, até mais!